Olá, bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN, em parceria com a TVU. Hoje eu recebo meu amigo Luiz Martins, professor do Departamento de Geografia, vai nos falar sobre suas experiências na Rússia e sobre as questões ambientais nas quais ele trabalha em sua pesquisa. Luiz, bem-vindo, muito obrigado, é uma honra. Primeiramente, eu queria saber sobre a sua viagem na Rússia. Você esteve lá em um período muito importante, no ano de 1964, o ano em que foi realizado o golpe comunista, e eu queria que você me falasse um pouco sobre essa experiência. Qual é o seu impulso, suas convicções, suas inspirações, o que lhe levou aí até lá e o que você aprendeu, o que você recebeu dessa experiência tão impactante que você teve por lá. Bem, inicialmente eu quero agradecer pelo convite. Quero dizer que me sinto muito honrado por estar nesse programa e por ter sido exatamente você que é um amigo que eu respeito muito, e nós sempre conversamos e trocamos ideias sobre questões exatamente parecidas com essa. Para falar sobre essa viagem, eu acho que é muito importante a gente tentar imaginar como era o mundo naquela época. Muita gente pensa que o movimento de 64, feito pelos militares, e todo aquele movimento feito pelo pessoal progressista, foi um fenômeno único, somente aqui no Brasil, mas na realidade não foi isso. Foi um fenômeno que se estendeu por quase todo o Ocidente. Estava no auge da Guerra Fria, no período de pós-guerra, Estados Unidos e União Soviética, na época União Soviética, querendo redistribuir seu espaço, seus territórios, e exercer o seu domínio. E os países do terceiro mundo seguiam aqueles que... E a coisa foi evoluindo até acontecer um fenômeno em 1959, que foi a tomada do poder por Fidel Castro. Fidel Castro mostrou que não apenas os operários poderiam fazer a revolução, mas os intelectuais também poderiam fazer uma revolução de esquerda. Isso foi muito estimulante para todo o pessoal que se dizia revolucionário e tudo. Na época, realmente, eu tinha 21 anos, eu não tinha uma formação que me permitisse fazer uma opção dirigida. Na realidade, eu nunca tinha saído de Natal, recebi uma proposta de ir para lá, e achei bem interessante, por que não ir para a Rússia? Quando se esperava que o governo brasileiro seria um governo socialista. Mas começou a haver uma série de coisas, e de desmandos, movimentos de militares, de sargentos, de cabos e tudo, e a coisa foi agravando ao ponto que um grupo de militares resolveu reagir. Só que antes era a saída para a Rússia de um grupo de brasileiros. E eu fui com esse grupo para Moscou. E passei em Moscou um ano. Nós chegamos lá em fevereiro. Quando foi no dia 1º de abril, os militares tomaram o poder. Então foi um caos generalizado. Vocês imaginam, não tinha nada atrás de mim. Mas tinha pessoas que estavam comigo que eram casadas, tinham 40, 50 anos, tinham mulher e filhos e ficaram completamente perdidos. Todo mundo desnorteado. Quando soube das notícias e viu que a coisa tinha chegado para valer. Então, depois disso, do impacto, do estupor diante de toda a crise, veio a necessidade de adaptação e de preparação para o retorno, desde aquela época. Ô Luiz, desculpe interromper, explica um pouco a estrutura do golpe. O que simboliza esse golpe na Rússia, assim, para o mundo? O movimento do russo. Isso. Não, foi uma fase de final de século, quando muitos impérios começaram a cair. Foi em plena Primeira Guerra Mundial, que estava na mesma situação de briga por distribuição do espaço e território, de uma série de coisas, quando a Alemanha tentou, eu não conheço bem a história da Primeira Guerra Mundial, eu tenho como hobby ler sobre a Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial eu conheço assim alguma coisa, vi alguma coisa quando morei na Europa, depois, posteriormente, principalmente na França, eu passei 4 anos, o clima ficou muito oportuno porque o regime do Czar era um regime duro. O Czar é pintado como uma santa pessoa, mas era um regime duro, pesado. E houve uma tentativa de um movimento em 1905 e depois a Revolução de 17.
quando os bolcheviques tomaram o poder. Mas, na realidade, a coisa não era muito pitoresca como quer se pintar no período do Império do Tsar Nicolau. Foi uma reação popular. Só que, aparentemente, pelo que eu pude observar, que é uma coisa bem interessante, eu não tinha ainda maturidade para ter ido fazer essa viagem, porque se eu tivesse eu não teria ido, essa é a realidade. Muita gente pode ficar chocada com o que eu falo. Inclusive até com relação ao movimento militar. Se não tivesse havido aquela reação militar, eu não sei como é que nós estaríamos hoje aqui no país. Porque o pessoal que estava lutando para fazer a revolução dita esquerdista é o pessoal que está hoje sendo penalizado pelo mensalão. Então, a idade vai fazendo com que a gente comece a ponderar sobre determinados acontecimentos. Depois da Revolução Russa, da Revolução Vermelha e tudo, o grande líder, que foi Lenin, sofreu um atentado e posteriormente morreu, e o grande companheiro dele era Trotsky. E Stalin tomou o poder, expulsou Trotsky, depois mandou matar e de imediato acabou fuzilando quase que 85% do Estado-Maior do Exército Russo. Quer dizer, Stalin, nessa trajetória de poder dele, e até a Segunda Guerra, proporcionalmente ele matou a mesma quantidade de russos que Hitler mandou matar. Quer dizer, sempre foi um regime de dureza para o povo. Em contraponto, você tem um povo maravilhoso para você conviver, sem considerar ideologias. É um povo alegre, é um povo brincalhão, é um povo aberto. São parecidos com nós. Muito parecidos com nós. Eu acho que foi um dos períodos ricos da minha vida. Até hoje eu sou apaixonado pela Rússia. Até hoje, veja depois, eu morei na Holanda, fiz um curso na escola da OTAN, falei inglês um ano todo. Em 83, 84. Na Rússia eu passei 64, 65. Na França eu passei 86, 90. Até hoje eu me sinto mais à vontade para falar alguma coisa em russo do que em francês e inglês. Porque na Holanda eu falava inglês, na França, logicamente, francês. Foi muito cativante para mim, mesmo porque o primeiro filho que eu fiz na minha vida, muito embora que a mãe tenha abortado, porque era casada, foi na Rússia. Eu tive emoções grandes lá, foi uma coisa, um período áureo, assim. Eu, com 21 anos, imagina? 21 anos. Quer dizer, eu pude observar, eu conheci, tive momentos extraordinários, eu conheci pessoas que fizeram a história da humanidade, participaram da história da humanidade, eu conheci Khrushchev, conheci Dolores Ibárruri, Passionari, que fez a Revolução Espanhola, eu conheci muito Álvaro Cunhal, mas assim, como um jovem de 21 anos. Eu não tive assim uma vinculação direta no aspecto ideológico com a proposta. E outra coisa que muita gente fala, o pessoal da extrema-direita, o pessoal da extrema-esquerda fala, não, porque o comunismo, o sistema russo não era um sistema comunista. Era um sistema que formalmente ele dizia, um sistema socialista, porque comunismo só existiu o comunismo primitivo. Ele esperava chegar ao comunismo científico, era a proposta de Marx, que depois demonstrou ser uma coisa utópica, né? Então o que é que acontece? É como se diz hoje, não, porque é comunista, Dilma, não sei o quê. Dilma nunca foi do Partido Comunista, sempre foi da POLOP. Lula também. Quer dizer, há uma mistura, uma tremenda confusão com relação a isso. Quando, na realidade, eu acho que devia estar se pensando no presente e no futuro. E nas ameaças do presente e do futuro, que não são mais a proposta do comunismo. O comunismo acabou, implodiu. Lá na própria Rússia, eu acho muito importante para mim ter contato pelo Facebook, pessoas de todo mundo, e da Rússia também. Se você quiser apanhar na Rússia, chegue lá na Praça Vermelha e fale no sistema comunista. Eles não, é intolerável para os russos, aquela proposta. Impressionante. E Luiz, e sobre isso ainda, o que essa viagem, como essa viagem influenciou seu pensamento, como a sua pesquisa se direcionou a partir dessa sua experiência que você teve na Rússia? Olha, é uma coisa bem interessante, porque na realidade lá eu estudei e me prendi muito não a Marx, mas eu me centrei mais em Engels. Em dois livros que eu acho básicos para mim, de boa referência, que é Dialética da Natureza e Anti-Düring, que ele faz uma explanação muito boa sobre dialética, quando ele diz que Hegel
apresentou a dialética de cabeça para baixo, ele colocou na posição correta, e ele fala leis, categorias de dialética, que me facilitou muito poder entender teoria de sistema, teoria de causa e uma série de coisas. E aconteceram dois fatos importantes. O primeiro foi minha decepção com a proposta marxista, o modelo marxista proposto por Marx a nível de governo, a nível de ideológico também. Aliás, eu acho muito interessante porque Edgar Morin foi também do Partido Comunista na França e no período da resistência contra a ocupação alemã. Ele também se decepcionou. E outro cara que eu admiro muito, gosto muito, ele era artista, mas era comunista e atuante, depois teve a mesma decepção com o comunismo, foi o Yves Montand. Cantor, ator, extraordinário, e aconteceu a mesma coisa com ele. Eu passei pelo mesmo momento. Eu acho que uma pessoa que tem uma mente aberta para pensar nas coisas, ele não estaria bem em nenhum tipo de filosofia que funcionasse a partir de um sistema de exceção. Essa é a realidade. Então, de fato, me ajudou a leitura o estudo de Engels e também a vivência, as oportunidades que eu tive de viver, de pensar, puxa, se eu quero fazer, eu consigo. Eu conheci vir para a Rússia, eu conheci papear um pouco com Khrushchev, conheci papear um pouco com Dolores Ibárruri, com Álvaro Cunhal. Tinha um tratamento VIP de assistir desfile na Praça Vermelha, em camarote. Por que eu não posso conseguir o que eu quero? Quando acabou tudo, que caiu com aqueles anos, eu disse, puxa, agora qual será a minha trincheira? Foi quando começou a surgir a questão ambiental. E foi quando eu comecei a perceber que a questão ambiental era mais uma forma de colonialismo, era um tipo de neocolonialismo. É a trincheira de quem é progressista. Não progressista defendendo os interesses de outro país, de outro povo, não, absolutamente. Mas defendendo os nossos interesses, os interesses nacionais, principalmente para um país que tem uma Amazônia, que eu às vezes, quando estou conversando, digo, olha, a Amazônia é uma coisa muito gozada, porque eu acho que os Estados Unidos realmente são os grandes aliados nossos, com todos os efeitos que têm. Tem uma cultura mais próxima da nossa do que, por exemplo, a cultura árabe e a cultura chinesa. Chinesa, por exemplo. E até a russa. Os Estados Unidos realmente é o caminho, como também Israel, desde que eu sou cristão novo, sou descendente de judeus, como a maioria dos nordestinos, fora o pessoal que veio da África, o pessoal nativo, o pessoal que veio de Portugal, todo ele é cristão novo. É minha raça, Luiz Martins, minha origem. Então, o que acontece? São os dois grandes aliados nossos. Mas para um país como o Brasil, é como o cara que é casado com uma mulher muito bonita, né? Tem aquele grande amigo dele, mas está sempre de olho na mulher. Os americanos são muito amigos, porque estão sempre de olho na Amazônia. Então a gente tem que dizer, olha, sou muito amigo seu, mas a Amazônia é minha. E para isso nós temos que estar preparados, capacitados, tanto no aspecto do problema de soberania, de conhecer bem a Amazônia, de estudar bem a Amazônia, de defender bem a Amazônia e o Brasil. E de evitar, porque atualmente os nossos inimigos não são mais os comunistas. Esses inimigos são, aliás, inimigos do Ocidente, são os extremistas muçulmanos. É verdade. E tocando nesse assunto, né? Você tem uma pesquisa acadêmica muito vasta e dentro do estudo da geografia, e eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação entre política e meio ambiente, como isso dá continuidade ao que você já estava falando, mas como pode haver um estudo que trace uma amálgama dessas duas questões aí de uma forma efetiva? Olha, não é muito difícil. Basta você prestar atenção não ao que mostram os filmes, mas ao que os filmes, as propagandas, os documentários, isso a nível do povo, que não está atento a procurar livros e trabalhos científicos para entender o problema. Sutilmente e de uma maneira subliminar, eles colocam o poder dos países industrializados e deixam muito claro que isso aí, até conversando, eu pude observar na Europa, depois lá na França, na Holanda, que nós somos uma espécie de reserva estratégica deles. E isso é mostrado naquele filme Um Dia Depois de Amanhã, quando os Estados Unidos são todos cobertos por neve, eles invadem o México para sobreviverem. O problema da questão ambiental é o seguinte, é que nós estamos vivendo um momento que não é provocado por
poluição, coisa parecida. Nós estamos com uma alteração na órbita do planeta. É a proposta da paleoclimática de Milutin Milankovitch, um matemático da Sérvia, que foi apresentar esse trabalho em 1930, depois foi constatado, e que é seguida por Mullion, aquele climatologista que é professor da Universidade, se não me engano, de Alagoas, parece que ele é paraibano, e muitos outros climatologistas. Nós estamos vivendo um momento que ninguém pode modificar, que é provocado por uma alteração orbital da Terra. Então a Terra vai degelar, os polos vão degelar, o nível do mar vai aumentar e depois vem um período de glaciação. Logicamente que o degelo irá provocar abalos sísmicos de toda a qualidade de problema, tsunami, uma série de coisas, erupções vulcânicas. E o Brasil é pouco atingido por esse tipo de catástrofe. Ele é mais atingido por cheias ou por secas, ou por ventanias mais no sul. Então o que é que acontece? O Brasil é o local ideal para receber imigrantes de catástrofes ambientais. Só que os países mais atingidos pelas catástrofes são exatamente os que estão nas proximidades de grandes latitudes, quer dizer, estão próximos dos polos. Quem está próximo dos polos? As grandes potências do hemisfério norte, Estados Unidos, Alemanha, França, todos eles altamente interessados na Amazônia e no Brasil e no que o Brasil tem para oferecer. Então a gente tem que estar atento a isso. Eu acho gozado como ainda tem gente combatendo comunismo, não sei o que, o comunismo acabou. Não existe. O que existe é esse risco, aliado também ao risco de ataques eventuais, exatamente dos muçulmanos, com terrorismo, uma série de coisas. Tal como agora abriu uma nova vertente, que é a do pessoal da Geórgia, né, da Chechênia, nos Estados Unidos. Nós vamos ter aí Copa do Mundo, uma série de coisas. O Brasil está se preparando para isso. Mas é que o discurso ele deve ser adaptado à situação. Isso no aspecto da divulgação aberta. No aspecto da divulgação científica, propriamente dita, é a proposta dos ecossistemas, que é imposta a ferro e a fogo pelos governos. É muito agradável que para os governos dos países, eu vou chamar de terceiro mundo, que fica mais fácil, que é o que a gente é mais conhecido. Os países em desenvolvimento, os países da América Latina e outras regiões do mundo, aceitarem como tábua de salvação a preservação a criação de reservas naturais, não sei o que, não sei o que. Só que isso vai de encontro à cultura do povo. A cultura do povo. E quem é que traz essas propostas? As ONGs, que são financiadas por quem? Pelos governos das grandes potências. E interferem, inclusive, nas decisões de governo. O caso daquele Raposa Terra do Sol é muito interessante, é muito bonitinho, mas hoje é um território vizinho a uma Guiana, a Guiana Francesa, e que brasileiros não podem entrar lá, a não ser com autorização, ou dos chefes índios ou dos missionários, preferencialmente norte-americanos, até o próprio pessoal do Exército. Muito embora que as Forças Armadas estejam atentas a isso. Mas é uma situação de extrema complexidade. Você tem que ser muito fluido para entender os riscos. E Luiz, isso é um impasse, né? É um impasse, nós estamos vivendo uma fase de impasse sério. Uma fase de impasse, uma fase de abismo. Exatamente. Em que estão acontecendo coisas e que não sabemos muito bem o que fazer. Qual seria a sua ideia, uma ideia paliativa? Porque já conversamos antes e você disse que a questão da sustentabilidade é uma falácia. É uma falácia. Então, qual seria uma medida paliativa, já que não há uma decisão real a ser tomada, é preciso criar uma medida provisória para esse impasse que a gente vive, para essa região de nevoada aqui, parece que a gente não sabe muito bem o que é que vai acontecer. O que é que você pensa a respeito? A coisa mais emblemática que eu posso dizer para você é que eu estava falando com um amigo meu, que é quem eu prezo muito, que é professor de astronomia, inclusive participa até de um programa internacional sobre pesquisa astronômica, daqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Me diga uma coisa, com relação a esse problema que você me falou, qual é a posição da astronomia? Ele disse: Luiz, a gente está sem entender mais nada, porque foram tantas as descobertas que os padrões com os quais nós trabalhamos caíram todos. É uma quantidade de informação muito grande de coisas que ninguém imaginava. Isso aconteceu com a física também, está acontecendo com a biologia, somado ao fenômeno astronômico que está em plena evolução.
E a cada vez ele agrava mais. Cada mês tem uma novidade, tem um terremoto, tem uma série de coisas. Solução não existe. Quem é que vai poder alterar o movimento orbital da Terra? Ninguém. É como você chegar para um cara que está com câncer no pulmão e dizer, pare de fumar. O cara está com câncer no pulmão já. O que o cigarro tem que fazer, já fez. Mas não foi o cigarro, no caso, que acabou com a Terra, fazendo a correlação. É uma coisa externa, um fenômeno astronômico. Então, a humanidade e as pessoas se prepararem, a partir das escolas de primeiro grau, ao invés de estar querendo levar propostas sexuais, que é a grande revolução, levar isso para... Não. Eu acho que, na realidade, o momento é mais de se levar para as escolas de primeiro grau a realidade que a gente está vivendo, para que as pessoas se preparem para o que está para acontecer em algumas regiões, graças a Deus, a nossa, mas que já está acontecendo no resto do mundo, para saber agir, como agir antes, durante e depois de uma catástrofe. Ter calma, ter segurança, obedecer às orientações, por exemplo, do Defesa Civil, e ter a noção do que está para acontecer e que não é tipo aquela proposta que surgiu em 2012, fim do mundo. Não, não é fim do mundo. Vai morrer muita gente, como está morrendo, como aconteceu no tsunami da Indonésia, morreu 300 mil pessoas. 300 mil pessoas é gente demais. É gente demais para morrer em questão de 1 hora. 300 mil, imagina só. Então, é se preparar para isso, as escolas se preocuparem, ao invés de estar falando e preocupando e falar sobre sexo, falar sobre isso que está acontecendo, estimular as pessoas a estudarem sobre esse problema, entenderem e as pessoas aprenderem também a atender as pessoas atingidas, que ninguém sabe. Mesmo porque, com essa possibilidade do Brasil ser uma espécie de refúgio para as nações atingidas por grandes catástrofes, que já está acontecendo de uma maneira muito sutil. Tem muita gente imigrando para cá. Tem muita gente imigrando para cá. Nós temos que rever as nossas leis, nós temos que rever nossos procedimentos, nós temos que aprender de cuidar o que é nosso e cuidar de nós mesmos, brasileiros, considerando mesmo a pessoa que imigra para cá e assume a cidadania brasileira, já é um brasileiro. E aprender a nos respeitar, a criar nossas próprias soluções, não esperar que as soluções venham de fora, que é isso que eles tentam fazer. Essa proposta de ecologia, de preservação, conservacionismo, não sei o quê, desde que seja orientado e mandado e decidido por eles, por quem? Pelas grandes potências, para impor um controle. Que a proposta dos ecossistemas de Odum não teve outra finalidade que não essa. Uma maneira de formalizar, teoricamente, os procedimentos neocolonialistas a partir da evolução desse fenômeno astronômico de aumento da temperatura do planeta, não provocado por poluição. Eles terem jogado a culpa para desmatamento da Amazônia, não sei o que, exatamente para tomarem conta da Amazônia. Eu sei que é um tema que é difícil de você formular pergunta e mais difícil ainda de responder, porque é muita coisa que envolve. Você vê, presta atenção que para cada resposta que eu dou para você, eu mexo com uma quantidade de variáveis muito grande. Mas é porque, na realidade, os fenômenos que estão acontecendo, estão atingindo uma gama extremamente grande de aspectos que anteriormente não era levado em conta, não era considerado. Agora não, atinge tudo. E de uma maneira que o fenômeno está acontecendo, você está participando dele na hora, no momento que está acontecendo. Isso. Não, sem dúvida, Luiz, assim, é um tema extremamente vasto, no qual a gente poderia ficar aqui por horas conversando, não é verdade? Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas eu quero lhe agradecer mais uma vez a presença, foi excelente a sua exposição, e você que está em casa, semana que vem tem mais. Até lá!